Olá, princesas do meu coração. Hoje nós estamos aqui para fazer tour. Nossa, olha como brilha! Gente, chocada. Ontem eu reorganizei as minhas estantes, então eu decidi fazer um tourzinho aqui pra vocês, pra manter isso atualizado. Eu gosto de fazer aqui uma vez por ano, mais ou menos, então eu vou fazer o desse ano também. E esse daqui é o nosso cenário padrão, né? Deixa eu até... Essa é a prateleira que vocês veem com mais frequência. E eu vou deixar ela por último, porque é onde estão as minhas séries de fantasia, que é o que eu mais falo aqui nesse canal. Eu vou começar pela estante ali de baixo. E lá vamos nós, começar pela prateleirinha de cima. E aqui nessa prateleira tem o meu tartaruguinho de MDF e esse potinho de encontros pra eu usar com o meu namorado. Essa prateleira de cima é organizada por cor, mas vocês estão vendo e viram que tem alguns livros virados ao contrário, né, com o corte pra fora. E eu faço isso pra ter uma noção dos meus não lidos na estante. Então todos esses livros que estão com o corte pra fora em todas as prateleiras, quase, vocês vão ver isso, são os meus livros não lidos, tá? Começando daqui, nós temos Os Garotos do Cemitério, que é um romance aquiliano e tem bruxaria, um pouco de cultura mexicana, mexicana não, cubana, nos Estados Unidos. E o protagonista é trans, enfim, um show de representatividade e é um romance muito, muito lindo. Eu gostei muito dele quando eu li. E ele tá aqui exatamente por isso, talvez algum dia eu decida reler. Aqui a gente já tem um favorito da vida, que é Tudo Nela Brilha e Queima, da Riane Leão, que é um livro de poemas. Ui, e eu sou apaixonada, já tenho... Nosso primeiro livro, ao contrário, é Anne de Green Gables. Eu ainda não li e eu só tenho o primeiro livro da série e um outro que é um spin-off. Mas eu pretendo ler quando eu estiver meio cansada, sabe? Quando eu estiver meio, não queria ler um negócio muito complicado, assim. Então acho que é nesse momento que eu vou pegar este livro. Estou aguardando este momento chegar. Temos A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que é um clássico, todo mundo conhece, todo mundo sabe. E não vou me alongar muito porque tem vídeo falando sobre ele aqui no canal, inclusive é um vídeo bem recente. Gente, juro que eu tentei fazer algo mais bonitinho, mais aesthetic, mas muito difícil ficar tendo que tirar os livros inteiros da estante, então vamos continuar por aqui. Temos O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, que é um clássico, esse eu ainda não li, como vocês podem ver do jeito que ele tá virado, mas provavelmente vai fazer parte da nossa série de clássicos daqui a um tempo. Então, aqui a gente tem este livro A Coisa de Mulher, da Maíra Medeiros, que é um livro sobre feminismo e conta algumas experiências da Maíra, explica termos, ele é super acessível, tá? Não é um livro difícil de ser lido. E eu gostei demais, tem um vídeo aqui, acho que customizando esse livro. Aqui a gente tem Vale do Arco-Íris, que é um spin-off de Anne que eu falei um tempinho atrás. Ele fala dos filhos da Anne com o Gilbert, se eu entendi direito. Porque, né, ainda não li. O Canto Mais Escuro da Floresta, também conhecido como a minha introdução ao reino do Povo do Ar, né, a todo esse universo do Povo do Ar. Eu gosto bastante desse e... acho que ele vale muito a pena ser lido, principalmente para você pegar algumas referências dos livros de Príncipe Cruel. Aqui nós temos o Farol e Bela, que foi uma leitura recente, ele tá num vídeo de últimas leituras. E ele conta a história de uma jovem e de uma senhora que se encontram completamente por acaso, e aí a gente vai destrinchando toda a vida e a vivência dessa senhora. Notas de Liberdade, do Fred Alboni. Esse livro eu li há muitos anos atrás, ele tá até pra vender na minha lojinha. E porque eu tô com um pouco de dó de trocar ele no sebo, então se eu vender ele, se eu ganhar dinheiro, eu sinto menos dó de tirar ele da minha coleção. Por Lugares Incríveis, mais um favorito. Eu sou completamente apaixonada. Já tem uns aninhos que eu li. E talvez eu coloque ele como a minha releitura do ano que vem, porque eu tô querendo fazer isso agora. Mas depois eu falo um pouco mais sobre esses, talvez, futuros projetos, né? E Por Lugares Incríveis é um livro de romance, mas é um romance
triste, sabe? Ele tem muita carga emocional por ambos os personagens. Então, tome cuidado, se eu não me engano, ele é um mais 16. Muitos gatilhos, pesquisa os gatilhos. E é muito melhor que o filme. Lolita, eu não sei porque que tá virado assim, porque eu não li, então tinha que estar para o outro lado. Vamos corrigir isto agora. Espero não empurrar todos os livros junto com ele. Ó, não, tranquilo. Foi-se. As coisas que a gente só vê quando desacelera. Ele é uma capa dura, muito fofinha. E ele é um livro que foi completamente diferente da experiência que eu achei que teria. Eu achei que ele ia ser mais um livro de poemas com essa pegada mais de conforto e tal. Mas não, ele é um livro meio que de lições, podemos dizer assim, de um monge. Então, mas ainda assim ele é muito valioso. As ilustrações que ele tem dentro são maravilhosas. E essa capa me lembra um pouco a Amendoeira de Van Gogh. Esse aqui eu guardo pela nostalgia, o Manual do Espaço do Astronauta, que é basicamente um guia de astronomia para crianças. E vocês sabem que eu adoro essa coisa de céu, estrelas, galáxias, como dá pra ver pelo nome das minhas redes. Temos aqui Voragem, mais um favorito que eu nunca encontrei ninguém que tenha lido. Eu achei esse livro... Eu vou até mudar a câmera, pera. Eu achei esse livro numa caixa de doação. Era uma dessas caixas que tava tipo... Ai, pegue o que quiser, doe se puder, alguma coisa assim, ou que você troca, sabe? Você pega, bota um livro lá e tira um livro. Então, eu achei Voragem numa dessas caixas. E aí eu achei a sinopse interessante, peguei pra ler, e ele realmente é. Ele é um romance um pouco mais adulto, tá? Ele tem... E é um livro asiático, se eu não me engano, ele é japonês. O autor é japonês. Ele retrata 1920 no Japão, se eu não me engano. Enfim... e aí é muito interessante. A gente tem uma narradora não confiável, então toda a história pode ser diferente, sabe, do que ela foi apresentada aqui. E a gente tem uma outra personagem que tá ali em torno, que é quem faz a história acontecer, que é muito controversa, e no final você não sabe o que foi manipulação, o que realmente aconteceu, o que é como a narradora viu. Então, muito, muito interessante. O Reino das Bruxas eu ainda não li. Eu sei que ele é, obviamente, um livro de bruxa. Também sei que ele é uma série, né? Se eu não me engano, uma duologia ou uma trilogia. Não sei, mas eu sempre vejo o segundo livro por aí. Eu acho essa capa um pouco questionável, tá? Mas também vou fazer o quê, né? Talvez depois que ler eu tenha uma ideia melhor para uma capa do que... Temos meu mangá de Your Name, que são os 3 volumes em um. E ele é lindo, tanto por dentro quanto por fora. Se tiver algum livro que vocês quiserem muito que eu mostre por dentro, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo curto pra alguma das redes mostrando. E depois eu deixo um comentário fixado com o link ou avisando pra vocês aonde tá. Você Ligou para o Sam é mais um romance, ele é contemporâneo e é um realismo mágico. Então o que acontece é... Sam morreu, ele já começa o livro morto, e a protagonista tá passando por um processo de luto muito difícil. Então, em um momento que ela tá desesperada, ela liga pra ele e ele atende. E coisas acontecem a partir daí, tipo, ele vai meio guiando ela por esse processo. Então, é um livro muito bonito e, de novo, pesquisem os gatilhos. Metamorfose do Kafka, esse livro eu ganhei de uma amiga que comprou pra escola e depois não queria mais, então ela me deu. E é um clássico, não tem muito o que dizer sobre ele, acho que tem vídeo sobre aqui no canal. Um quadrinho muito velho de Kingdom Hearts, que era do meu namorado, e eu peguei pra ler, nunca li, também nunca devolvi, e aqui ele está. Temos Princesa das Águas, da Paula Pimenta, esse eu comprei num sebo, ele foi o quê? R$12. E tá bem amareladinho no corte, mas eu quero ler um pouco pra conhecer, e eu tô muito nessa vibe de recontos ultimamente, então quero lê-lo em breve, mas eu achei que ele era menor, tá? Ele é bem grossinho. Inclusive, falando em recontos, eu tenho que avisar pra vocês mais uma vez que o meu conto, que é um reconto de Lago dos Cisnes, saiu semana passada. É o primeiro link aqui na descrição, então vai lá ler A Queda do Cisne. Tá no Wattpad de graça, muito bom. Ele tem só 5.000 palavras, então coisa de uma horinha ali, leu tudo, acabou. Já estamos terminando esta prateleira. Aqui nós temos Faça Sua Coroa de Gelo Brilhar, que tinha um potencial muito melhor para capa, pelas ilustrações que ele tem dentro, mas é isso daqui que temos de capa, então é ok. Ele é um livro da Amanda Lovelace, então ele é um livro de poemas, e ele toca um pouco em dinâmica familiar.
Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, que é um dos meus poucos livros de não ficção, como vocês devem estar percebendo. E não tem muito o que dizer, ele é o que ele se propõe a ser. Temos Sempre Vivemos num Castelo, que é da Shirley Jackson, pela editora Suma. Eu gosto bastante dessa capa. Foi um livro que a leitura me agradou bastante, apesar de não ter sido nosso favorito. Ele foi bem legal de ler e talvez eu releia ele algum dia. Eu tenho isso em mente um pouco. Aqui nós temos 1984, esse eu também encontrei num sebo, eu acho que ele não vai ter o valor escrito aqui, mas se foi em sebo ele deve ter sido baratinho, tipo uns 15 reais, 16 reais, por aí. E essa é a capa clássica que todo mundo conhece, diferente de agora que a gente tem 1 milhão de capas dos livros de George Orwell, né, porque caiu em domínio público, ainda não li. As vantagens de ser invisível com a capa do filme, porque como uma boa frequentadora de sebos, também peguei ele no sebo. Se eu não me engano, ele foi 10 reais, ele tava bem baratinho. E eu peguei mais por isso, porque eu podia ter pego emprestado só pra ler. Eu ainda não sei se ele vai ficar na minha coleção definitivamente, mas na próxima limpa que eu fizer na estante, eu vou pensar sobre isso com mais delicadeza. Aqui nós temos Mansão Gallant, que foi um livro que eu li esse ano e eu fiquei muito apaixonada. Foi o que me fez querer ler mais coisas da Vi Schwab e tô bem interessada. Ele é uma... não sei se ele é uma fantasia ou um realismo mágico. Eu acho que ele é uma baixa fantasia e tem uma coisa bem sombria, além de ter uma particularidade que é a protagonista ser muda. Então ela tem que ser muito criativa na forma de se comunicar com as pessoas, já que nem todo mundo sabe linguagem de sinais. Temos A Bruxa Vai para a Fogueira nesse livro, mais um favorito de Amanda Lovelace. E aqui eu gosto que ela usa muito as analogias da Bruxa e do Fogo para falar sobre sociedade, sobre machismo e sobre abusos. Já disse, gente, pesquisem os gatilhos. Por último, nessa prateleira, O Retorno do Jovem Príncipe, que eu li alguns anos atrás. Esse é meio que um reconto do Pequeno Príncipe. E eu não me lembro de absolutamente nada desse livro. Talvez eu devesse relê-lo. Aqui embaixo a gente tem um incensário e a minha varinha do beco hexagonal. Essa é a minha varinha. Como vocês estão vendo, ela não é réplica de nenhum personagem de Harry Potter. Eles fazem varinhas assim, com modelos únicos, pra você comprar que você mais se identificar com. E é claro que a minha é roxa. E parece que foi, tipo... parece não, né? Ela foi, com certeza. Pintada à mão, mas parece que foi uma coisa meio acidental, sabe? Eu gostei bastante dela. E por isso que eu decidi trazer ela pra casa. Foi quando eu tava viajando lá pra São Paulo. Tem vlog aqui, inclusive, dessa viagem. Essa prateleira tá com esse grande buraco aqui, porque é onde fica o meu Mulheres Correm com os Lobos. Ele tá ali porque eu tô lendo neste momento. Quer dizer, eu tô lendo esse ano esse livro, então ele vai demorar um pouco pra voltar pra cá, né? Porque ele é bem grande, mas enfim. Já começamos com As Cientistas, que é um livro muito, muito lindo que conta a história de várias mulheres que foram super importantes para ciências, seja na Grécia Antiga, seja atualmente. Então, adorei. Ele tem uma linguagem mais simples, então pode ser dado de presente para crianças. Muito bom. Temos Lucila, que vocês já sabem, né? Tudo que eu tenho a dizer sobre esse livro. Mas é um clássico, é José de Alencar. E eu achei essa capa ok, sei lá, não é como eu imagino ela, mas ok. Grande Magia é um livro que fala sobre escrita criativa, é da escritora de Comer, Rezar e Amar, e eu gostei bastante, foi uma indicação da Fada de Saturno e me deixou muito inspirada na época que eu li. Temos Daisy Jones, óbvio, pra mim, insuperável, até hoje pelo menos, e eu quero ler muito mais coisas da Taylor, mas estou esperando surgirem oportunidades. Céu Sem Estrelas é um dos meus romances favoritos. A protagonista é gorda e ela tem grandes inseguranças, né, em relação a isso, mas não só. Tem outras coisas dando muito errado na vida dela. E então ela é depressiva. É um livro que toca alguns assuntos sensíveis e tem um romancezinho também. O Farol foi um livro que eu achei em feirinhas de 10 reais. Vocês sabem que eu adoro essas feirinhas, na verdade ele foi 15, né? Mas eu encontrei nessas feirinhas, a sinopse me pareceu interessante, apesar de agora eu nem lembrar mais sobre o que é. O Aprendiz Ladrão de Túmulos foi mais um livro de sebo, deixa eu ver se ele ainda tem o valor escrito aqui, porque às vezes foi 16 reais esse livro e eu quero que ele seja o meu projeto de Halloween desse ano.
né? Minha leitura de Halloween. Então, não sei muito sobre, mas ele me parece um desses terror meio pra criança, sabe? Uma vibe um pouco Coraline. Foi isso que me deixou interessada. Temos Se Essa Rua Fosse Minha, da Fada de Saturno, Natália Ávila, que esse não é o meu livro favorito da autora, mas me deixou muito confortável, sabe? Quando eu li. Ele é uma novela, então é mais curtinho, né? Mas eu gostei bastante e fiz algumas intervenções em aquarela nele, inclusive. Aqui nós temos Cara Pintada, que é sobre o movimento Caras Pintadas, né? E é um livrinho de história mesmo, ele é bem explicativo e tal. Eu ainda não li, mas ele parece uma leitura muito rapidinha, até porque ele tem 100 páginas. Aqui temos Boneca de Ossos, que também foi no feirinho de R$10, e ele custou R$10 de fato. É da Holly Black, que é a autora de Príncipe Cruel, e me parece bem interessante, um suspensezinho e tal, então quero ler. Criativo e Empreendedor Sim Senhor, porque a gente tenta, né? A gente tenta ler um pouquinho de não ficção de vez em quando, ver se a gente consegue um autodesenvolvimento e tal. Aqui a gente tem o volume 2 de Don Quixote, nessa edição de bolso compacta, e eu tô chegando à conclusão de que eu não vou ler Don Quixote mesmo, e é isso que temos pra essa vida. Porque eu tentei ler o primeiro um tempo atrás e foi, assim, insuportável, tá? Temos Roube como uma artista, óbvio, eu não podia não ter esse livro, sendo uma escritora e artista plástica e tudo, então tá aqui. Rainha de Copas, que eu só tenho o primeiro livro, mas eu queria muito ler a série completa, tá? São 3 livros, se eu não me engano. Na época que eu li esse daqui eu adorei. Hoje eu tenho dúvidas se eu adoraria, porque ele é bem dramático, é uma fantasia baseada em Alice no País das Maravilhas, óbvio, mas ainda assim é, sei lá, meio controverso. Aqui nós temos os 3 livros do box do Lovecraft, que são O Chamado de Cthulhu, A Cor que Caiu do Céu e Sussurros na Escuridão. Eu li Lovecraft há alguns anos atrás, quando meu namorado tava muito nessa vibe. Ele nem era meu namorado ainda na época, na verdade, mas ele tava muito nessa vibe, ele tava tipo, nossa, é muito bom, aí eu peguei pra ler. Depois eu dei pra ele um livrão enorme com vários contos do Lovecraft, então os 3 pequenininhos vieram pra mim, porque todos os contos que tem aqui tem lá também, não precisava ter 2 vezes. A Menina que Colecionava Borboletas é um livro que me deixa meio nostálgica, porque eu li ele no momento que eu tava tomando grandes decisões pra minha vida, sabe? Então eu gosto dele, mas não sei se ele é tudo isso que eu acho ou se foi só um negócio de momento. Pingando Poema é um livro de poesia independente, né? Um livro de poemas independentes de um colega do meu pai. Foi assim que acabou chegando em mim. Ele também é músico, então alguns poemas são musicados. Aqui a gente tem o Axolote Atropelado, que eu achei na estante virtual. Acho que por uns R$12, eu não sei. Eu tava no fogo de comprar livro, eu não sei onde eu ouvi falar dele, se eu ouvi falar dele. Mas eu quis comprar, ele tava baratinho e tá aqui esperando ser lido. Winky Pop Midnight foi um livro que eu li recentemente, tem vídeo aqui falando sobre, e me deixou muito, muito interessado, porque ele tem uma pegada muito diferente, de narração mesmo. O jeito que tudo é dividido, ele passa por 3 pontos de vista, e é um livro adolescentezinho, eu diria que ele é um mais 14, talvez até um mais 12, dependendo. E eu gosto bastante, gostei bastante dele. Falta pouquinho pra eu dar 5 estrelas. Transformando Garotas em Monstros é mais um livro da Amanda Lovelace e fala sobre relacionamentos abusivos, mais especificamente, e como isso mexe com as pessoas a ponto de que a vítima pega um pouco do seu agressor e fica traumatizada e às vezes vivendo ciclos de outros relacionamentos abusivos para sempre. Os 11 Maiores Mistérios do Universo toca algumas questões existenciais, filosóficas, religiosas e mais, né? Com vários tipos de visões diferentes. Eu achei ele muito interessante na época que eu li. Talvez eu releia, eu tava pensando nisso esses dias. Mas é um projeto pro futuro, não um projeto pra agora. Temos Pós F, da Fernanda Young, que é um livro que fala sobre a jornada dela pra se entender e se descobrir como uma mulher feminista. Também temos Mulheres Empilhadas, que eu não faço ideia do que seja mais. Eu li a sinopse, me pareceu interessante, mas eu não sei mais do que se trata, eu não me lembro. Por último, mas não menos importante, temos Wicked, que é o livro que baseou o musical
da Broadway e eu amo demais, tanto o livro quanto o musical. Eu fui inclusive assistir lá em São Paulo esse ano, tem vídeo falando sobre isso na Rede da Dancinha. Mas aqui é como se fosse os bastidores da história e a história da Bruxa Má, que não foi contada antes, né? Não foi contada por completo. Então, eu adoro quando a gente tem um outro ponto de vista pra entender o vilão, sabe? Ei, pessoas, eu vim só finalizar esse vídeo, tá bom? Vou precisar, sim, dividir ele em 2 partes, infelizmente, porque é muito livro, vai ficar um vídeo de mais de 40 minutos e ninguém assistir. Então, a parte 2 sai na terça-feira, tá bom? Mostrando essa estante aqui e essa prateleirinha aqui, que são o meu novo xodó, o jeito que eu arrumei essa prateleira aqui. Mas sem spoilers por enquanto, né? Então eu peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, e eu vou deixar aqui na descrição todos os vídeos de livros que eu citei. Alguns não tem vídeo próprio, outros estão dentro de outro vídeo. Então, dá uma lidinha aqui na descrição que vai estar lotada de todas... tudo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!